Eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Nivelamento em Matemática Básica. Eu sou o professor Disney e nós vamos dar continuidade à terceira parte da aula de conjuntos. Bom, a adição e multiplicação elas foram definidas lá para números racionais, né? Então a gente estende isso para os números reais de uma forma geral, que inclui aí os números irracionais. Então, a operação que a cada par de números associa uma soma é denominada de adição e a que associa ao produto é denominada de multiplicação. Bom, agora nós vamos introduzir aqui quando o número é positivo e quando ele é estritamente positivo. Então, a diferença de estritamente positivo é que ele é diferente de zero. Então, nós vamos considerar aqui, por exemplo, uma fração, um número racional da forma A sobre B. Nós vamos dizer que ele é positivo se A vezes B pertence ao conjunto dos números naturais. Note que o A pode ser zero. Então, se o A for zero, esse número aqui vai ser zero. E nós estamos dizendo que esse número é positivo. Parece estranho, né? Falar que zero é positivo, mas é só para a gente introduzir o conceito de estritamente positivo. Tá? Então, quando é que ele vai ser estritamente positivo? Quando A for diferente de zero e A vezes B for um número natural. Então, A sobre B se diz estritamente positivo. Então, note aqui que quando estivermos falando de um número real e falar que ele é positivo, nós estamos considerando ele maior ou igual a zero. Parece estranho, mas quando nós quisermos nos referir a um número que ele é maior que zero e diferente de zero, nós vamos utilizar esse termo aqui, estritamente positivo. Bom, nós temos várias propriedades aqui dos números reais. A primeira é fechamento. Quer dizer o quê? Que se eu tenho dois números reais, então a soma desses números também é um número real e o produto desses números também é um número real. Essa aí é a propriedade do fechamento. Comutativa. Eu tenho que A mais B é igual a B mais A. E para o produto também. A vezes B é igual a B vezes A. A associativa. Quando a associativa na soma aqui, né? Quando eu tenho dois números somando, eu posso somar B mais C e depois somar com A. E posso também fazer A mais B e depois somar com C. A mesma coisa para a associatividade da multiplicação. Eu posso multiplicar primeiro B vezes C e depois multiplicar por A, ou fazer em outra ordem, A vezes B e depois multiplicar por C. A distributiva é a distributividade do produto na soma. Eu tenho A vezes B mais C. Então, isso daqui vai ser A vezes B mais A vezes C. Então, fica dessa forma aqui. Elemento neutro da adição. Existe um elemento que é o zero, pertencente aos reais, tal que 0 mais A é igual a mais 0, que é o próprio A. É o elemento neutro da adição. Quando eu somo um elemento ao elemento neutro, ele não altera, dá o próprio elemento que eu tinha antes. Né? Então, é o elemento neutro da adição. E aqui nós temos dois símbolos que nós estamos mostrando aqui. O primeiro é existe. Né? Essa simbologia quer dizer existe. E essa simbologia aqui, que parece um A de cabeça para baixo, é para todo. Né? Então, representa aqui para todo. Para todo A pertencente a R. Isso quer dizer o quê? Que para todo elemento do conjunto dos números reais, né, para todo A pertencente aos reais, essa propriedade aqui é satisfeita. Tá? O zero somado com qualquer número real dá o próprio número real. Bom, nós temos o elemento neutro também da multiplicação. Existe o 1 pertencente a R, tal que 1 vezes A é igual a vezes 1, que é o próprio A. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando a gente pega 1 e multiplica por qualquer número real, né, para todo número real, nós temos que dar o resultado é o próprio número A. A existência do simétrico ou oposto. Simétrico e oposto, aqui para nós, são sinônimos. Tá? Então, para todo elemento A
real, né, pertencente a R, existe o menos A, pertencente a R, tal que, quando eu faço A mais menos A, dá o elemento neutro da soma, ou seja, dá o zero. Isso para todo A pertencente aos reais, né? Então, quer dizer que o simétrico de A é o menos A, porque quando eu somo A mais menos A, dá o elemento neutro da soma, que é o zero. Da mesma forma, existe o inverso ou recíproco, que também são sinônimos. Então, o inverso, né, para todo A pertencente a R asterisco, note que agora não vale para o zero, né? O zero é o único número real que não tem inverso. Então, para todo número real diferente de zero, existe o 1 sobre A pertencente a R, tal que A vezes 1 sobre A é igual a 1, que é o elemento neutro do produto. Então, quem é o inverso de um número, né? É aquele número que, quando eu multiplico por A, vai dar exatamente igual a 1. E quem será esse número que é o inverso de A? É o 1 sobre A. Quando eu faço esse produto aqui, dá 1. Aí a gente pode também definir a subtração. Como é que é a subtração de dois números, né? Eu pego A menos B, na verdade é a soma de A com o simétrico de B. Menos B é o simétrico de B. E a divisão eu também posso fazer da seguinte forma: A sobre B é A vezes o inverso de B. Note que menos A sobre B é igual a sobre menos B, que é igual a menos A sobre B. Então, não importa se você coloca o sinal aqui na frente, ou se coloca no denominador, ou se coloca aqui no numerador. Esses números aqui são os mesmos. No conjunto dos números reais, existe um subconjunto denominado números positivos, tal que, se A for um número real, então exatamente uma das três afirmativas será verdadeira. A é positivo, A é igual a zero, ou menos A é positivo. O número real A é negativo se e somente se menos A for positivo. Então, aqui a gente está falando quando o número é negativo. É quando menos A for positivo. Você pode falar, pô, mas menos A, sempre quando tem um menos, é um número negativo? Não. Eu posso ter um número negativo, A, que aí quando eu faço menos o A, que é negativo, ele fica positivo. Então é justamente isso que a gente está falando. O número A é negativo se e somente se o menos A for positivo. O símbolo, esse símbolo aqui, ele significa é menor que. Então, A menor que B, se e somente se B menos A for positivo. Então, eu pego o maior e subtraio do menor, né? Claro, vou ter que tem que ser positivo esse resultado. O símbolo, esse símbolo aqui, né? Significa maior que. E aí, nós temos o seguinte: A é maior que B, se e somente se A menos B for positivo. Esse símbolo significa é menor ou igual a. Então, nós temos que A é menor ou igual que B, se somente se A é menor que B ou A for igual a B. Agora, nós vamos falar de intervalos. Existe uma correspondência bionívoca, ou seja, 1 a 1, entre o conjunto dos números reais e o conjunto dos pontos da reta numérica. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui a reta numérica e representar aqui alguns números reais nessa reta. Para a gente iniciar, nós precisamos definir, primeiramente, a origem, né? Que é o zero aqui. Onde é que está o zero? E aí nós temos o seguinte: à direita do zero vão estar os números positivos e à esquerda do zero vão estar os números negativos. Tá? É feita essa convenção. Eu primeiro tenho que definir quem é a unidade. Então, eu tenho que pegar o tamanho de comprimento 1. Então, sei lá, pode ser 1 centímetro, 1 metro, a largura do meu dedo. Tá? Então, eu tomei essa daqui como sendo a unidade. Então, se essa aqui é a unidade, como eu peguei para a direita, esse aqui é o número 1. Né?
Se eu pego mais uma unidade ao lado do 1, né, para a direita, esse daqui vai ser o 2. Então, se eu pego mais uma unidade, esse daqui vai ser o 3, tá? Agora, se eu pego à esquerda, uma unidade à esquerda do 0, ela vai ser o menos 1, né? Depois eu tenho o menos 2. E aí eu posso escrever qualquer número aqui, inclusive números racionais e números irracionais. Por exemplo, se eu pego aqui, né, exatamente na metade do 0, entre o 0 e o 1, esse daqui vai ser o meio. E aí eu posso também representar esse número aqui como sendo menos 3 sobre 2. Ele está exatamente, é o ponto médio aí entre o menos 1 e o menos 2. Posso representar esse número aqui também como sendo a raiz de 5, que é um número que é um pouquinho maior do que o 2 aí, mas eu consigo representar a raiz de 5 aí, tá? Mais ou menos aí mais próximo do 2 do que do 3. Então, nós temos mais propriedades aqui de números reais, e aí propriedades da igualdade. Nós vamos ver propriedades da igualdade e da desigualdade. Então, por exemplo, se eu tenho A igual a B, se eu pego e somo ou subtraio um número nos dois lados aqui dessa equação, a equação continua verdadeira. Então, se eu tenho A igual a B, eu posso somar ou subtrair um número dos dois lados, a igualdade continua verdadeira. Se eu também pego uma igualdade aqui, uma equação, e multiplico por um número dos dois lados da equação, o mesmo número, também ela continua verdadeira. Então, A é igual a B se somente se AC é igual a BC. Se eu tenho dois números que multiplicados dá zero, isso acontece somente se ou A é igual a zero ou B é igual a zero. Então, esse ou aqui significa o seguinte: isso daqui acontece ou isso aqui acontece, mas pode acontecer os dois ao mesmo tempo. A e B pode ser zero, né? O ou tem essa característica. Aqui, a distributividade, que a gente já viu. Agora, se A é menor que B, então A já é menor que B. Agora, B é menor que C, então eu concluo que A é menor que C. Eu tenho uma transitividade aqui, né? A menor que C. Se eu tiver A menor que B e eu somo dos dois lados, né, ou subtraio um número, a desigualdade também permanece verdadeira. Então, se A é menor que B, se somente se A mais ou menos C é menor que B mais ou menos C. Agora, se eu tenho A menor que B e C menor que D, então observe, ó, que eu posso fazer isso daqui como sendo uma soma parcela em parcela. Eu tenho assim, A menor que B e tenho C menor que D. Isso quer dizer o seguinte: se eu somar, né, essa parte aqui que vai ser menor, A mais C, vai ser menor que B mais D. Então, eu posso fazer isso. Por quê? Nos dois lados aqui, né, nessa parte aqui, esse lado aqui sempre é menor do que esse. Então, quando eu somar esses dois, eu vou ter que vai ser menor que a soma desses outros dois. Agora, aqui vem um detalhe bem sutil. Eu tenho A menor que B e C maior que zero. Então, quando eu fizer AC, vai continuar o mesmo sinal, menor que BC. Tá? Eu tenho A menor que B e C maior que zero. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui só para clarear as ideias. Eu tenho aqui 2 menor que 3. Então, se eu multiplico por 4 ambos os membros da inequação, eu vou obter o seguinte: 2 vezes 4 tem que ser menor do que 3 vezes 4. Então, note que 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12. Perfeito. Agora, vamos ver o outro caso aqui, que é quando A é menor que B e C é negativo. Então, vou pegar os mesmos números, só que agora vou pegar assim, ó, 2 menor que 3, e agora eu vou pegar o número negativo aqui, eu vou multiplicar tudo por menos 4. Tá? Então, vou multiplicar tudo aqui por menos 4. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter 2 vezes menos 4, tá? E não vou colocar nem o símbolo aqui, eu já vou para 3 vezes
menos 4. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho, desse lado aqui, eu tenho menos 8. E desse lado aqui, eu vou ter menos 12. Note que menos 12 é menor do que menos 8. Então, o sinal aqui vai inverter. Eu tenho que menos 8 é maior que menos 12. Então, o sinal vai ficar assim. Ó. Então, fica o sinal assim. Tá? Então, o sinal que era menor ficou maior. Então, é justamente isso que está acontecendo. A menor que B e C menor que 0, o sinal aqui vai trocar. Tá? Então, vai ficar AC maior que BC. Se A é maior que 0, então 1 sobre A também é maior que 0. A vezes B é maior que 0, se somente se A é maior que 0 e B maior que 0, ou A menor que 0 e B menor que 0. Ou seja, o produto de dois números é maior que 0 se eles possuem a mesma característica, ou ambos são positivos ou ambos são negativos. Agora, se o produto de dois números é menor que 0, quer dizer que um é positivo e o outro é negativo, não tem jeito. Então, ou o A é positivo e o B é negativo, ou o contrário, A é negativo e B é positivo. Se eu tenho agora um número B, que ele é menor do que A e maior do que 0, então os inversos deles vão inverter aqui a ordem, né? O 1 sobre A vai ser menor do que o 1 sobre B e o 1 sobre A é maior que 0, os dois vão ser maior que 0. Os intervalos são subconjuntos do conjunto dos números reais, determinados por desigualdades. Então, o intervalo aberto de A a B é denotado dessa forma aqui, parêntese A, vírgula B. É o conjunto de todos os números reais, tais que o x está entre A e B. Então, x é maior do que A e menor do que B. E aí nós vamos representar da seguinte forma. Nós vamos colocar uma bolinha aberta aqui no A, uma bolinha aberta aqui no B. Isso aqui é a representação na reta. E são todos esses números que estão aqui. Note que o A não está no conjunto e nem o B está no conjunto. Então, nós escrevemos assim, né, em termos de conjunto. O intervalo AB é x pertencente a R, tal que A é menor que x, menor que B. Intervalo fechado de A a B, ele é denotado assim, colchete A, vírgula B. É o conjunto de todos os números reais, tais que o x é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Então, no intervalo aqui na reta, né, como é que a gente apresenta? Bolinha fechada em A, bolinha fechada em B, e é todo mundo que está entre A e B, incluindo A e incluindo B. A e B estão no conjunto. Então, ele é representado assim. O intervalo AB é x pertencente a R, tal que A menor ou igual que x, menor ou igual que B. Então, note que quando entra o igual, é porque o A está no conjunto. Então, é bolinha fechada. Mesma coisa para o B, aqui bolinha fechada. Bom, aí nós temos um intervalo semiaberto à esquerda de A a B. Né? Então, estou falando que ele é aberto à esquerda de A a B, denotado por. Aí fica assim, ó, aberto em A, fechado em B. É o conjunto de todos os números reais, tais que A menor que x, menor ou igual que B. Então, aqui na reta vai ficar bolinha aberta em A, bolinha fechada em B e todos os números que estão entre A e B. Então, note que agora a notação vai ser essa aqui, né? Aberto em A, fechado em B. Aberto é parêntese, fechado é colchete. Então, é x pertencente a R, tá o quê? A é menor que x, menor ou igual que B. Então, aqui é menor, porque aqui está aberto, vai ficar aberto, né? Aqui está aberto. E fechado quer dizer menor ou igual. Então, está fechado, bolinha fechada, e fechado aqui é colchete. Analogamente, nós temos um intervalo semiaberto à direita de A a B, denotado por A fechado em A e aberto em B. Tá? Então,
é o conjunto de todos os números reais, tais que A menor ou igual que X, menor que B. Então, analogamente, nós vamos ter fechado em A, bolinha fechada em A, aberto em B, e todos os números entre A e B. Note aqui que B não está nesse conjunto, mas A sim. Então, fechado em A, aberto em B, X pertencente a R está o quê? A menor ou igual que X, menor que B. Aqui, fechado em A e aberto em B. Bom, aí nós podemos representar o R+, como sendo fechado em 0 até mais infinito. Note que mais infinito é aberto sempre. Mais e menos infinito é aberto sempre. Por quê? Porque a gente nunca consegue atingir esse mais ou esse menos infinito, né? Então, você deve sempre colocar aberto aqui no mais infinito. Tá? Uma outra anotação para aberto é você colocar um colchete invertido aqui. Então, essa simbologia também é usada por alguns autores também. Se eu quiser tirar o zero, né, então vou ter o R mais asterisco, ele vai ser aberto em zero e aberto mais infinito. Aí eu posso ter também o R menos, que menos infinito a zero fechado, que tem essa notação aqui também, e posso ter o R menos asterisco, de menos infinito a zero aberto. Posso ter o conjunto dos números reais todinhos, também representado por esse intervalo, de menos infinito a infinito, ambos abertos. Então, essas aqui são as representações dos intervalos. Bom, um intervalo dessa forma aqui, de A a mais infinito, eu posso também representar em termos de conjunto da seguinte forma: x pertencente a R, tal que x é maior ou igual que A. E aí como é que fica a representação aqui na reta? Fechado em A, porque aqui está fechado, e são todos os que são maiores ou iguais a A. Então, essa parte para cá, infinito para cá, né? Ó, vai até mais infinito. Agora, se eu tenho de menos infinito a A fechado, né, vai ser x pertencente a R, tal que x é menor ou igual que A. Então, a representação na reta fica assim. Aqui vai estar o A fechado, que aqui está fechado no A, e eu coloco todos os números menores ou iguais a A para cá. Se eu tiver agora aberto a mais infinito, né, aberto em A até mais infinito, então x pertencente a R, tal que x é maior que A. A não está no conjunto. Então, a representação na reta é A aberto e vem até mais infinito. Menos infinito a A. É x pertencente a R, tal que x é menor que A. Novamente, aqui, o A não está no conjunto. Então, A aberto e todos os que são menores que A. União de intervalos. Se I1 e I2 são intervalos da reta, nós definimos a união de I1 com I2, e o símbolo é esse daqui, de união, é o conjunto x pertencente a R, tal que x pertence a I1 ou x pertence a I2. Novamente, lembrando que esse ou aqui quer dizer o seguinte: o elemento pode estar no I1, pode estar no I2 e pode estar em ambos. Então, por exemplo, se o intervalo I1 é esse intervalo aqui, AB, e o I2 é esse intervalo aqui, CD, então a gente faz o seguinte: a gente pega todos os elementos que estão nesse e todos os elementos que estão nesse outro intervalo. Então, eu vou ter aqui que o C vai estar no intervalo, eu vou ter aqui que todos esses termos vão estar no intervalo, e eu vou ter que o B está no intervalo também. Então, note que eu fiz esses tracinhos aqui para verificar quem estava no intervalo. Então, aqui também vai estar no intervalo, esses aqui vão estar no intervalo. Então, vai ser esse intervalo aqui, a união dos dois. Todos os elementos daqui ou estão no I1 ou estão no I2. Note que tem termos que estão em ambos, por exemplo, esses aqui, né? Estão em ambos os intervalos. Essa parte até aqui, né, pertence aí, esses termos aqui estão nos dois intervalos. E a interseção? A interseção ela é definida da seguinte forma: I1 interseção I2 é igual a x pertencente a R, tal que x pertence a I1 e x pertence a I2. Agora, o E quer dizer o seguinte,
que eles têm que estar em ambos os intervalos. Obrigatoriamente tem que estar no I1 e tem que estar no I2. Então, pegando aqui esses dois intervalos, I1 e I2, então nós vamos ver o que é interseção. Então, eu pego aqui o que está nos dois ao mesmo tempo, né? Então, essa parte aqui, esse elemento aqui está nos dois, né? O A vai estar no conjunto, aqui o D também está no conjunto, né? Então, essa daqui vai ser a interseção. É justamente a parte que está nos dois intervalos simultaneamente. Bom, gente, era isso que a gente tinha para esse vídeo. Dessa forma, a gente conclui a parte de conjuntos, o estudo de conjuntos. Espero que vocês tenham gostado. E lembro que vocês devem fazer os exercícios. Então, você pode baixar a lista de exercícios que está disponível na plataforma de ensino à distância, ou você pode também baixar aqui na descrição desse vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo do curso de nivelamento em matemática básica. Até lá!